nos últimos 20 dias, a gente teve 31 pessoas que entraram em contato com a gente. Então, dessas 31 pessoas, 7 delas marcaram avaliação. Dessas 7 avaliações, a gente, nesses últimos 20 dias, já fez 3 ou até 4 procedimentos, né? 4 procedimentos, uma já fez a semana passada. Então, assim, logo no começo, o que mais nos trouxe, assim, digamos, tranquilidade foi saber que a gente estava no caminho certo, sabe? Que a gente estava seguindo uma receita, que ela já funcionou para muita gente e não teria por que não funcionar para a gente. Pessoal, hoje estou aqui com esse casal, o Rafael e a doutora Ariane. Conta pra gente o que vocês fazem. Então, eu sou dentista e há mais ou menos uns 8 meses eu abri meu consultório aqui em Chapecó e eu trabalho mais com a parte de harmonização facial, botox, preenchimento, e abri meu consultório e não tinha nenhum paciente. E aí, contratei a Mito para me ajudar. Eu sou o Rafael, nós somos casados e eu entrei como parceiro, como sócio da Ariane nesse empreendimento, nesse nosso projeto. Eu cuido um pouco da parte de toda essa questão envolvendo os clientes. Eu tento ajudar ela tanto na parte dos impulsionamentos, quanto na parte das artes. Eu ajudo a escrever os textos também. Eu tenho pós-graduação na área de vendas, então eu ajudo ela, eu sou um apoio, enquanto a Ariane faz mais a parte técnica. Legal, super bom. Porque, assim, tem um investimento na clínica, né? Quando vocês começaram e tal, assim, tem um investimento e a gente tem uma expectativa da entrada de pacientes. Qual que era a ideia de vocês quando vocês montaram, assim, de onde vão vir os pacientes? Qual que era a estratégia de marketing inicial? Ou não tinha estratégia? Então, eu já trabalhei em outras clínicas que já tinham contratado outras agências de marketing, né? E eu achei que, fazendo uns postzinhos lá, meio da minha cabeça e tal, ia começar a aparecer paciente, meio do que eu achava que era para fazer. E não. E assim, comecei a fazer esses posts que eu achava que era interessante e não vinha nada, assim. Não vinha paciente e tinha algumas curtidas mais de amigos, familiares, enfim. E assim, ninguém vinha chamar a gente para marcar, nada assim, zero, totalmente zero. O nosso plano de marketing era o Instagram, o Facebook, e era o digital, né? Sim. Mas a gente não sabia como fazer. Eu achei que eu sabia, mas na verdade não sabia. Eu já tinha estudado um pouco essa parte de Instagram, feito alguns cursos online, mas era um pouco mais nessa situação de tentar simplesmente organizar um Instagram, né? Não era isso que a Mito nos ajudou, que era realmente fazer uma marca pessoal. Então, são duas coisas bastante diferentes. Minha formação é engenheiro de automação, então eu olhava para aquele gerenciador de anúncios e falava assim, capaz que eu não vou conseguir mexer nisso aqui, né? É só ir aqui, ajustar público e tal, e vamos embora. E o buraco é bem mais embaixo, né? O que mais, assim, nos assustou era a falta de direcionamento, porque era aquele negócio assim, quanto que a gente coloca? Vamos dar uma pesquisada, vamos colocar R$100, tá, beleza, bota R$100, tá, e agora? Sabe? Era uma coisa um pouco assim, meio que no achismo, assim, da gente tentar achar qual que era a estratégia que, no caso, ia funcionar. E a gente não estava muito disposto a correr tanto risco e ter tantos erros para a gente começar a acertar, né? Por isso que a gente começou o consultório, abriu o Instagram, viu que não dava resultado, ele falou assim, a gente precisa de ajuda. Legal. Porque eu tô falando sobre isso, eu também vim da área de exatas, eu também gosto bastante da parte dos anúncios, dos números e tal, e de fato existe uma grande diferença entre entender como funciona a ferramenta e outra coisa completamente diferente é qual que é a estratégia que eu vou ter, um plano de marketing para utilizar a ferramenta. Então eu vejo um monte de gente que começa mais ou menos assim também, né? Lá no início, como é que assim, fizeram bastante posts e tal, e a gente, beleza, chegou uma hora a gente começou a fazer o mentoring lá. Começou a fazer os posts, como é que foi esse processo até começar de fato ter algum engajamento, como é que foi fazer os posts, stories e tudo isso, como é que foi isso para vocês? Para mim foi bem difícil, assim, porque as ideias de post era muito assim, a gente tinha muito aquela ideia de venda direta, né? Assim, não sabia como dar dica, como passar informação. Para mim era muito assim, postar um antes e depois compre, né? Anúncio de produto, né? Isso, anúncio de produto, né? Que o meu produto, na verdade, é um serviço, né? Então, eu postava lá um antes e depois de uma paciente de Botox, por exemplo,
e isso vai gerar desejo nas pessoas, elas vão querer comprar. Isso era a minha ideia, né? E para mim no começo foi muito difícil fazer esses posts de informação, né? E tanto que eu fazia 2 posts por semana e achava que estava arrasando, né? E agora, assim, eu consigo fluir as ideias de um jeito, assim, que eu até me sinto uma pessoa maravilhosa, assim, porque as ideias fluem, assim, e eu consigo fazer post todo dia e, assim, mudou muito, assim, a evolução. E stories, então, eu era totalmente travada, né? Porque aparecer na frente da câmera, pra mim, isso aí era inadmissível, era impossível. E foi indo, assim, com o tempo, gravava, achava ruim, deletava, gravava, achava ruim, deletava. Mas eu vi que não dá, que tem que botar, ligar e mandar de qualquer jeito. Vai estar lá 24 horas e quem viu, viu, quem não viu, né? E não vai ficar para sempre ali, né? Então, se não ficou muito bom, enfim, né? Mas também é legal porque mostra como eu sou, né? Porque não é aquele negócio engessado. E no começo até a gente começou a gravar os vídeos, mas era aquele videozinho de jaleco, né, assim, que me distanciava muito das pessoas, né? E agora nos stories eu consigo me soltar mais. Legal. Eu lembro que a gente conversou várias vezes as mentorias sobre os vídeos, né? E depois, beleza, tem a parte do conteúdo, depois vem a parte de começar a fazer os anúncios. Como foi, ou seja, aplicar a estratégia lá que a gente fala do passo 3, do passo 4, da parte dos anúncios? Essa parte dos anúncios a gente teve vários problemas, assim, de entender assim também quanto que a gente poderia gastar, o que a gente estava esperando de resultado e também como organizar essa história de a gente fazer um post por dia, o que funcionava, o que não funcionava. Então a gente teve, claro que a gente teve bastante suporte de vocês, as mentorias e tudo mais, mas teve alguma coisa da gente tentar entender também o que funciona para a gente, sabe? A gente viu que só, claro, com erros e acertos ali, várias iterações, que muitas vezes aquilo que a gente vê em outros Instagrams, que às vezes tem um post que dá muito certo e aquele post o cara investe bastante, sabe? A gente já percebeu, no nosso caso, renovar aquilo que está sendo patrocinado dava mais resultado. Isso foi uma coisa que a gente viu com o tempo. Então, assim, logo no começo, o que mais nos trouxe, assim, digamos, tranquilidade foi saber que a gente estava no caminho certo, sabe? Que a gente estava seguindo uma receita que ela já funcionou para muita gente e não teria por que não funcionar para a gente. Então, isso nos deu muito mais tranquilidade. Isso foi uma coisa que eu até falei antes de contratar vocês, que eu falei pro Tavo, que eu falei assim, cara, eu prefiro gastar 500 mil reais com o que for, assim, ó, usando uma estratégia que eu sei do que funciona, do que só gastar 100 numa coisa assim que sabe, que eu não sei se vai dar resultado, eu não sei se não vai, eu tenho uma estratégia de médio e longo prazo ali para começar realmente a ter o paciente, né? Porque é isso que a gente quer, a gente não quer like, comentário, claro que isso ajuda a fomentar o Instagram, fica mais dinâmico, mas a gente precisa de paciente, a gente tem um consultório odontológico. Perfeito, perfeito. É sensacional, que bom falar isso para quem tá ouvindo aqui. Quando começou a fazer os anúncios, né? Então, assim, tem uma parte que está distribuindo para ter pessoas novas chegando, que a gente fala o efeito bola de neve lá, e o outro do mecanismo das vendas escondidas. Como que está funcionando o mecanismo das vendas escondidas lá? Que tem anúncio, a tua área regulamentada, então tem as regras, o que você fala no anúncio e joga para onde isso? Manda ligar para a clínica, mandar um Sedex, para onde que vai essa galera, né? Eu gravei alguns vídeos, né, do passo 4, né, para as vendas escondidas, e também fiz algumas imagens, né? Então, joguei várias coisas diferentes para o mesmo produto, no caso, para o mesmo serviço, né? Sim. E tudo isso é direcionado direto para o WhatsApp. Meu WhatsApp próprio aqui do meu celular. Que aí eu consigo, eu mesma responder, eu mesma consigo tirar as dúvidas, né? Porque se eu mandasse para uma secretária, são dúvidas muito, muito específicas do procedimento, né? Então, assim, às vezes eu fico louca, assim, que é muita mensagem, eu tenho que responder muita coisa. E aí, às vezes eu mando áudio para não ficar escrevendo tanto, para dar né? Mas, assim, é muita coisa específica, né? Eles querem saber como funciona o procedimento e isso uma outra pessoa não ia conseguir explicar, né? Então, eu mandei direto para o meu celular. Então, às vezes, fica uma pitação louca, assim,
Mas assim, eu vejo muito resultado, porque sou eu falando com eles, né? Eles sabem que sou eu, então eu deixo sempre claro que sou eu que vou fazer o procedimento e que estou conversando com eles. Então, eu acho que isso passa segurança, né? Nesse quesito ali que você comentou das restrições, isso é importante a gente salientar também, que o Conselho de Odontologia, ele não permite a divulgação de preço, que é uma coisa muito comum que a gente vê pela divulgação no Instagram. Então, a gente tem que realmente trazer o paciente pelo interesse em fazer o procedimento com a gente, né? Não pelo preço, né? Não é simplesmente uma oferta que vai trazer ele, é a necessidade daquele procedimento. E ainda tem um outro problema, que quando a gente divulga imagens no Instagram, ele normalmente não é muito, não nos ajuda muito nisso. A gente faz o post, beleza, o post está ótimo, aí vai patrocinar, putz, ou é um antes e depois que a gente posta, e o Instagram, pela diretriz dele, considera que aquilo não é apropriado para a audiência, ou às vezes pode ser, porque, por exemplo, a gente precisa fazer um foco maior numa área onde é que a Ariane fez um procedimento para mostrar um resultado. O Instagram também não deixa que você aumente muito o foco na pele de uma pessoa pelos motivos deles. Então, isso é uma coisa que é um trabalho muito difícil de fazer. Isso é uma dica também para quem atua na área da saúde e tem esse problema. A gente tem um Instagram paralelo, que a gente usa ele para publicar os nossos posts antes de mesmo publicar no nosso... Ou melhor, publicar e impulsionar os posts antes da gente publicar no nosso Instagram. Porque se a gente conseguir impulsionar no outro Instagram, quer dizer que no nosso a gente vai conseguir impulsionar também. Então a gente vai lá, bota R$5 lá, deu certo, pausa, volta pro Instagram, sabe? É um passo a mais, assim, dificulta tudo, mas a gente viu que dá resultado, porque é muito decepcionante a gente fazer um post legal, assim, cara, esse aqui vai bombar. E aí vai lá, bota uma grana, não deu certo. Isso, infelizmente, não é estratégia. Preparado. Ou seja, aí chega as apitações aí no teu WhatsApp e fica bombando ali. Que é um problema bom, né? Que antigamente não tinha. Então, é um problema bom de resolver. Se puder, me fala um pouquinho dos números, assim, pegar um recorte, assim, se tiver, para o pessoal ter uma visão do que chega, como que funciona, não é todo mundo que fecha, que a gente chama de funil, né? Como que funciona esse funil no caso de vocês? Tá, o nosso caso funil, a gente estrutura eles em o que foi feito o contato através do anúncio, depois disso fica a parte da avaliação, que a avaliação é feita pela Ariane lá no consultório, e depois disso ainda tem o fechamento, né? Claro que antes disso a gente tem o que a gente chama de passo 3, que é a divulgação de informações e trazer esse público para o Instagram, pro @doutora Ariane Francescon, que lá a gente troca ideia, eles comentam, a gente responde os comentários, troca uma ideia no direct, e aí depois a gente faz esse anúncio para aquelas pessoas que estão tendo envolvimento com a página, e essas pessoas entram em contato pelo WhatsApp, já não é mais pelo direct, né? Então a gente consegue filtrar exatamente aquela pessoa que veio pro Instagram pelo interesse no conteúdo que a Ariane postou e já veio falar direto ali no direct, e aquela pessoa que veio por causa do anúncio, por causa que a gente pagou pro Instagram mostrar para aquela pessoa, ela se interessou, arrastou para cima e veio falar com a gente. Perfeito. Então, só para você ter uma ideia aqui, Evandro, nos últimos 20 dias, que é quando a gente começou efetivamente a investir mais pesado nessa parte do que a gente chama de passo 4, né, que é o contato pelo WhatsApp, a gente teve 31 pessoas que entraram em contato com a gente. Dessas 31 pessoas, várias delas às vezes só mandam uma mensagem, ou aquela mensagem padrão do WhatsApp, né? Ou às vezes troca 2 ou 3 palavras, às vezes já quer saber direto de preço, sabe? Não dá abertura para a gente conseguir conversar e convencer elas a fazer o procedimento. Então, dessas 31 pessoas, 7 delas marcaram avaliação. Dessas 7 avaliações, a gente, nesses últimos 20 dias, já fez 3 ou até 4 procedimentos, né? 4 procedimentos, uma já fez a semana passada. Então, o que é o desafio, na verdade, né? Que a gente conversou bastante na mentoria, é a gente aumentar essas pessoas que vêm através do WhatsApp conversar e querer mais informações, e mais do que isso, conseguir convencer elas a pelo menos ir na avaliação, né? A gente tem uma boa porcentagem de fechamento depois que a Ariane faz a avaliação, porque conhece o trabalho dela, ela explica muito bem, ela é uma ótima profissional, mas a gente precisa trazer essa pessoa para o consultório, sabe? Isso é legal que no curso de vocês também tem as outras estratégias que a gente pode usar para como convencer elas, como mostrar que a gente tem um produto bom e despertar esse interesse. Legal. Então, assim, de 31 pessoas, oi, quero saber mais. Dessas 31, 7 marcaram uma avaliação. E dessas 7 até agora, 4 fizeram procedimento.
Isso. Então, Eu gosto de só deixa eu te interromper, eu gosto de colocar, a gente conversou sobre isso, eu tenho o ainda não, elas são classificadas em ainda não e não. As não são as que não deram entrada e ainda não é que a gente ainda está trabalhando. Sim. Então, apesar de ter tido 31 e só 7 terem fechado, as outras ainda está conversando. Então, elas não fecharam ainda, muitas delas por uma questão de tempo e do nosso trabalho de convencimento. Não quer dizer que elas não vão fechar. Sim, a gente tá, só para contextualizar também, esse vídeo, pessoas vão assistir depois, a gente está no meio do coronavírus, então tem esse agravante também, e mesmo assim a gente está tendo esse resultado, né? Quanto mais ou menos que foi investido nesses 20 dias de anúncio? Nesses 20 dias foi investido em média de 20 a 25 reais por dia. Então, 400 reais. 500 reais por aí. Isso. Legal. Bom saber. Nossa, show de bola. Recado final, gente. Quem está patinando, está tendo esses desafios também de ter pacientes e tal, que vocês, se você pudesse dar a mesma recomendação que vocês pudessem dar quando vocês estavam lá no começo, o que vocês falariam e tal, para quem também está passando por essa situação? Eu diria para ter persistência, porque eu, vários dias assim, sabe, será que vai dar certo? Será que vai? Mas vai, gente, sério, postem todo dia, faz stories, mesmo que você tenha vergonha, se tranca num lugar, faz que dá resultado, a galera gosta. Várias pessoas, depois que eu posto stories, me chamam, me mandam mensagem, então não é só no passo 4 que vem resultado, vem muito resultado no passo 3. Então, muita gente me chama no direct porque viu um post, muita gente me chama no stories porque me viu falando. Então, assim, eu acho que persistência, mesmo nos dias que você acha que não tá dando certo, vai que tá dando certo. Posta, faz, mesmo, esse post não ficou muito legal, vai, foca em outro. Então, assim, é persistência, às vezes a gente se desanima, mas o jeito é persistir, porque se a gente desistir total, né, a gente tem conta para pagar, né? Os boletos estão vindo. Então, assim, persistir. E também, né, tem que investir legal no passo 4, né? Tem que dar uma investida, tá sempre de olho no gerenciador de anúncios, né? Não dá para largar e deixar, tem que sempre estar analisando, né, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, que uma hora dá certo. A gente é legal a gente comentar também que a gente começou muito do zero, né? A gente não tinha nada, a gente não tinha cliente. A gente abriu com história em agosto e a gente contratou vocês em novembro. Então, assim, nosso Instagram tinha, sei lá, 200 seguidores, uma coisa assim. Só de amigos, assim, que a gente compartilhou, mais nada. E não tinha nada, não tinha paciente. Eu tinha alguns pacientes que era indicação da dentista que eu comprei o consultório. Então, assim, a gente começou do zero. A gente não tinha um fluxo de paciente. Então, a gente começou exatamente do zero. Então, assim, para onde a gente chegou, pra gente foi uma surpresa. Assim, claro que a gente confiou muito no trabalho de vocês, que eu seguia já, né, comecei a seguir no Instagram, vi vocês e confiei muito no trabalho de vocês, mas também não depende só de vocês, né? Depende do nosso trabalho também. Então, a gente acha que tá muito feliz. Muito feliz. Tomara que continue assim, né? Hoje a gente já sabe que isso que é legal, sabe? A gente sabe que a gente fez o que deveria ter sido feito e está fazendo, e por causa disso isso vai trazer resultado, porque essa receita já foi feita, entendeu? Seria diferente se a gente tá solto nisso, porque a gente estaria fazendo coisa e falar, cara, imagina, vai que mês que vem não vem ninguém. Mas não é bem assim, sabe? A gente sabe que a gente tá tendo consistência, tá fazendo o trabalho e tá investindo, então naturalmente eles vão vir, sabe? A gente tem a consciência tranquila de que pode ter uma outra semana ali que dá um branco ali, que tá um pouco mais difícil, mas a gente tá no caminho, sabe? Estar no caminho nos dá muita tranquilidade. Sensacional, gente. Nossa, fico super feliz e quero parabenizar demais, porque deu para ver que desde o início vocês se uniram e pegaram junto para fazer o projeto acontecer. E, de fato, como vocês dizem, tem uma receita, tem uma metodologia que funciona e, assim, é um trabalho de 4 mãos, sei lá quantas mil mãos estão juntos nisso daí para poder fazer a coisa acontecer e o resultado vir, né? Então, assim, fico muito feliz mesmo, que eu vejo a dedicação e o trabalho que vocês fazem em poder conseguir comunicar e mostrar isso para o pessoal.
Obrigadão mesmo, gente. Valeu! Valeu!